você tem que pensar sobre, estudar sobre e ver. É uma das coisas mais rápidas que a pessoa consegue ver fora do corpo é a questão do assédio sexual. Assim, por isso eu vou contar, até vou colocar aqui em cima, vários relatos. Inclusive, eu tenho um relato hoje sexual. Eu estava bem, vou começar contando ele. Fui para a faculdade hoje sem precisar, porque uma aula foi desmarcada, cheguei lá, enfim. Eu voltei para casa com bastante sono, porque eu tinha dormido só 3 horas. Tinha tido só 3 horas de sono, infelizmente. Deixa eu ver se aparece aqui. Aí eu falei, vou deitar um pouquinho para descansar, né? Não deu para dormir direito aqui. Aqui foi que eu passei dormindo aqui. Aqui está o tempo que eu passei dormindo, você vendo esse cantinho aqui. 3 horas e 12 minutos. Desce. Aí eu, muito cansado, eu falei, vou aproveitar que eu não tenho aula, aproveitar que já foi a prova, vou descansar um pouco. Saí do corpo, inicialmente inconsciente. Estava tipo andando de bicicleta, querendo voltar para casa. Estava vindo, né? De repente, eu cheguei num prédio e fui para a escada desse prédio, porque eu acho que, sabe mesmo. Aí a consciência começou a abrir. Eu comecei a descer a escada. Abri a consciência nessa escada desse prédio, e tinha 2 figurinhas assim, eram 2, eu considero menino porque eles aparentavam 17, e estava na escada, aí eu desci na escada, eu contei para a Carita na hora que eu despertei o relato, né, porque depois, aí eu falei assim com elas, o que vocês fazem, o que vocês fazem aqui? Elas falaram, não, a gente mora aqui e tal, mas vocês são daqui, vocês são desencarnadas, né, a gente está encarnado. Eu falei, eu estou encarnada, eu estou fora do corpo. Acho que ficaram assustadas, né? Ouvindo aquilo, eu estou fora do corpo, eu nem sei onde eu estou, na verdade. Elas falaram onde eu estava, eu falei, como é seu nome? Aí, rapaz, uma tinha um sotaque nordestino, bem forte lá, né? Meu nome é Tati, bem um T bem forte, eu não lembro. Tati, uma coisa assim. A outra falou o nome, eu não lembro, e disse que a outra era de Brasília, era encarnada em Brasília. Aí eu continuei conversando com elas, aí ficou um espaço que eu estava numa parte de cima da escada, elas embaixo, assim, conversando comigo dali, um vão de baixo. Aí eu desci, porque achei que a conversa tinha tido uma direção, e eu percebi que elas estavam numa situação de umbral, né? Aí eu falei, eu vou me aproximar e vou ver se eu consigo, sei lá, conversar, ajudar, né, tirar ela dessa situação. Aí quando eu desci, eu percebi que elas mudaram imediatamente a atitude delas. Aí uma delas veio para cima de mim assim, né, e veio encostando em mim, já sexualmente assim, né. Eu falei, não faz isso não, pô, tô conversando com vocês aqui. Aí a outra também, aí eu comecei a energia saindo bem forte, eu falei, eu vim aqui para tentar ajudar vocês a abrir os olhos. Muito forte impacto. Abri os olhos e olha que experiência, ela é simples, mas ela é direta sobre como é o astral. Primeiro, sobre um comentário sobre esse relato, eu não deveria ter abordado ela, assim, se conversar, eu não deveria ter confiado, não deveria ter chegado perto. Porque na posição que eu estava, se elas tentassem se aproximar, eu conseguiria me defender energeticamente. No momento que eu me aproximei, de alguma forma, eu quebrei uma barreira natural de proteção, de distanciamento, onde eu consigo me movimentar rápido e energeticamente me defender. No momento que aconteceu isso, eu cheguei assim, 30 centímetros, sei lá, conversando. Na hora que a mão dela tocou em mim, já tinha ido. Ela começou um processo de vampirização automático. O que eu quero falar com isso? Esse relato não foi esse relato que me levou a esse tema. Esse tema já estava guardado, mas eu coloquei ele na frente. Ele ia acontecer essa semana. Foi cada passo que você dá no astral, nas regiões inferiores, é conectado de vampirização e principalmente de assédio sexual. Por esses espíritos, para eles, um encarnado é uma pérola. Porque eles, eu repito constantemente, eles só conseguem sentir o que sentiam enquanto encarnados, exatamente como sentiam quando eles se aproximam de um corpo físico que eles não têm mais. Então, elas se assustaram que eu estava lúcido, para ela foi uma coisa interessante, mas elas não tinham desistido, elas começaram a fingir que eu não percebi, que eram pessoas boas, para tentar tirar minha lucidez, e a ação dela de chegar perto foi para isso, porque eu fiquei com dificuldade de concentração. Por sorte, eu voltei ao corpo, ou eu fiz voltar imediatamente, para não acontecer um processo de assédio muito forte ali. Eu estava, então, num ambiente, e saiu do corpo é isto, tá? E é importante que seja claro, o ato de você ver a sexualidade tão forte
nas dimensões inferiores, explica tudo que a gente vai falar hoje. Agora você pergunta, por que é tanto? Que tem, a gente entendeu, mas por que é tanto? Vou perguntar para vocês e vocês respondem. Enquete. Você percebe que essa dimensão aqui física é muito sexualizada? Você percebe que tudo envolve mais ou menos a direção sexual? O desejo, o olhar, as coisas, as loucuras. Você percebe que as pessoas são loucas? As mulheres percebem mais. Elas percebem a loucura dos homens, principalmente as mulheres. O homem normalmente sempre difícil, até tem, mas não compara. Não compara. Essa loucura, rapaz, as pessoas são muito loucas. Só as mulheres sabem o quanto que o homem sexual pode ser louco, sem noção, maluco, fazer propostas malucas para a pessoa, que só é tão absurdo que são coisas que não se falam. Tanto é que é estranho, já fiz algumas pesquisas aqui, a quantidade de gente que passa por questões de abuso, de desrespeito, assédio, em todo quanto é lugar que você imaginar, desde a infância até os dias de hoje. Então, isto está estampado na personalidade humana, com uma diferença. Uma só. Aqui, as pessoas fingem serem legais. Lá elas podem até conseguir até certo ponto, mas é mais estampado, a coisa é mais clara, é mais as claras. E lá é todo espírito, não é só um. A energia sexual, ela é uma coisa que... aqui os corpos têm as questões hormonais, que até se reforçam para um lado e para o outro, fora o estado de ação psicológica. Lá não. Lá, saiu do corpo, você vai continuar com a indução, mas a falta e o ambiente, ele induz você a sentir, por exemplo, a mesma sensação sexual que um homem sente por causa da testosterona super elevada, por exemplo. Então, ao encostar, você sente a mesma sexualidade. É uma coisa muito animal, e é disso que a gente vai falar hoje. Eu vou trazer alguns dados muito importantes. Que a gente poder entender a seriedade, não só física como espiritual, de um assédio, de um espírito sexualizado encostado em você. E por quê? Qual o tipo de energia que para eles é palpável, tocável, e por quê? E porque o sexo, sendo uma coisa muito legal, não tem nenhum problema. Feito com a direção mais de sentimento, ele não é atrativo. Não funciona. Para você entender de cara isso, vou dar um exemplo. Eu quero que você pense comigo com lógica. Hora nenhuma, assim, lógica. Se duas pessoas estão em algum lugar, elas não se conhecem, não sabem quem são. A intenção delas ao olhar uma para a outra, normalmente é uma intenção de desejo. Você olha para um corpo em que você deseja aquele corpo. Tem gente que vive em função dessa sensação, é tipo uma caça. O que acontece? Se você parar para pensar, quando alguém olha para outro, ela deseja, é um processo de vampirização, em princípio. Não todos, mas uma boa parte é. Você quer literalmente e de uma forma mais filosófica, digamos assim, comer a pessoa. Você quer puxar coisas delas. Você quer pegar, que é um negócio de inexplicável. E isto acontece por causa da energia da vida, a energia incrível da natureza, que junto à personalidade ainda com pouco conhecimento do homem, causa uma sensação de desarmonia animal incomparável. É muito forte essa sensação. E o que acontece quando você sente essa vontade? Você está vibrando num padrão que não tem nenhum, é puro, é o sexo na sua origem animal bruta. Ele não tem sentimento. Tanto é verdade que as pessoas fazem isso, a maioria, uma parte, não vou generalizar, uma parte, elas terminam a ação quando tem sentimento e não quer mais nem ver a pessoa. Não sei o que. Tem alguém que tem, inclusive, a mania de fazer isso e sair trocando. Pessoas que tem. Conheço e conheci no meio da música muita gente assim. É um negócio de abate. Eu vou lá, pego um pouquinho de energia daquilo e tem duas coisas envolvidas: o abate e a vaidade, e alguma coisa meio instintiva, porque essas pessoas que fazem isso costumam... É sério, tá? Sério. Normalmente, quem faz isto não só está num processo de vampirização no corpo,
Ao divulgar essa informação, divulga, está sob um processo de vaidade, normalmente divulga, porque há uma necessidade animal de mostrar que também é um processo sem amor. Olha, fui ali e fiz isso. E essas pessoas, elas não gostam de amor, com algumas exceções. Elas se protegem do sentimento de amor propositadamente, para ficar somente na sensação de macho ou de pegadora, ou tanto faz homem ou mulher. Normalmente está mais ligado a homem, mas aos dois, tá? Não tem nenhum lado mais específico aqui. Isto é um aspecto energético que é exatamente a energia dos espíritos. É desta energia que para eles é interessante. Por que que uma... Cara, eu estou falando alguma coisa aqui que alguém discorda? A visão do que eu estou falando, para entender o que é o conceito de vampirização. A pessoa não quer nada com a sua personalidade. A pessoa não quer nada com o seu interior, nada. Ela quer temporariamente apertar, esmagar, sugar o seu corpo e as suas energias enquanto tem energia, porque normalmente isso está conectado à juventude. Que no plano espiritual, a juventude está conectada à energia física. Ou seja, enquanto você tem corpo físico, você é atrativo aos espíritos. No momento que você não tem mais, no sentido sexual, você é descartado ou vai fazer parte do sistema de ataque e vampirização dos encarnados. Então, existe a diferença do amor. Você sente a vontade sexual, mas você quer ficar perto da pessoa. Você não quer sugá-la, você quer levar para ela alguma coisa. Você gosta da pessoa, então você traz carinho para ela. Você toca na pessoa e você sente energia diferente. Seu coração bate diferente. Suas energias mudam de corpo, porque o sentimento que você tem em encostar em alguém que você gosta é uma coisa incrível. E você pode fazer as mesmas brincadeiras sexuais, dentro do limite, obviamente, do bom senso, de mudança sei lá, criatividade e tal, você pode brincar também, mas tem amor. Essa energia não é atrativa, não é o tipo, nem o padrão, nem a quantidade, porque que um espírito, para ele não é importante, que nem um cara, por exemplo, que senta fim de semana e toma um vinho. Vamos tomar um vinhozinho? Vamos. Meu vinho aqui, minha garrafa de vinho é aqui na Organite, na Somar. Não é mesmo? Na da pedra, esqueci. Essa é Serenita. Vamos tomar um vinho? Vamos. A pessoa que toma um vinho, uma garrafa de vinho com um amigo, uma esposa, sei lá, um namorado, a namorada, ele não sente, não é o perfil de um assediador. O espírito que desencarna com vontade de tomar cachaça, aquele cara não é perfil. O cara que desencarna com vontade sexual, ele tem um perfil pegável, ela é tocável, ela é energia de pessoas que sentem, para eles inclusive é até nojo que dá. Como, se você parar para pensar, existem pessoas que se você falar que elas correm, e isso é um processo, não só, às vezes, atenta questões traumáticas, correm de relação, elas não querem saber de amor, e falo isso declaradamente, são aquelas pessoas que ficam o tempo inteiro, fica com uma aqui, outra pessoa ali, outra pessoa colar, e este processo está tirando constantemente ela da energia da proteção, que seria a única forma, na verdade, faz dela um assediador encarnado. Quem é assim, irmão? Não importa o que você pense. Eu tenho direito a isso. Ninguém disse que você não tinha. Não é crime, não é nada disso. Estamos falando, sem contar as questões de doença, questões energéticas, questões psicológicas. Você está se envolvendo com o que você não sabe quem, trocando vários aspectos físicos que você não sabe quem, e se aproximando de mentalidades que você não sabe quais são. E aí você entra na parte espiritual, você não sabe quantos obsessores aquela pessoa tem com quem que ela também andou, as energias que você está trocando. É um processo nu e cru de não sentimento, é um processo de troca. Toma aqui, minha energia leva um pouquinho, é um processo de vampirização só. Cola aqui um pouquinho, instinto controlado, mente para baixo, não existe o controle do próprio instinto, não existe raciocínio, não existe inteligência nisso, tá? Você pode falar o que você quiser, não existe inteligência, não existe em ficar trocando de parceiro. Pelo contrário, existe um domínio instintivo da natureza perante a capacidade espiritual de controlar a direção, o pensamento, onde eu quero colocar minhas energias e com quem.
energeticamente falando. Existe nisso. A verdadeira inteligência, ele se coloca em posição de qualidade, se buscar posicionamento inteligente, de estar perto de pessoas que vai ter um crescimento interno, intelectual, até externo também. Os dois crescem juntos. São várias coisas que podem fazer. Isso pode acontecer de todos os aspectos, até amizade, tá? Não só relação sexual, mas... E a gente vai falar de uma coisa que é muito difícil. Estatísticas da situação sexual, que eu vou começar, de como está o mundo. É assustador. Vê só. Em 2023 e 2024, sites pornográficos como Xvideo, Pornhub, o XNXX, não acesse não, viu? Continua a competir com grandes plataformas de mídia no sentido acesso, como YouTube, Netflix, TikTok e outros. Por exemplo, o Xvideo, o maior site pornográfico que tem, ele registrou maior em número, mas não de acesso. 700 milhões de visitas a mais do que a Amazon e outros serviços, e mais de 1,4 bilhões de visitas a mais que o Netflix. O Pornhub, por exemplo, ele registrou em um determinado ano 47 bilhões de acessos no ano. Pare para pensar, em 2019, se nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, não foram as 8 bilhões que acessaram, foram uma proporção disso, que são 20% a 30% da população que acessa com alguma assiduidade. Então, 22 bilhões, até um pouco menos talvez, de pessoas. Para chegar a 47 bilhões, essas pessoas acessaram diversas vezes para conseguir fazer um determinado padrão de visita. É muita coisa. Tem várias conexões, de 35% da banda mundial são de sites pornográficos. 35% das visualizações perdem para o YouTube e o Netflix, porque normalmente eles não têm qualidade. Normalmente até tem, mas os vídeos não são em 4K, tal, tem menos qualidade, então por isso perde, mas não perde em quantidade. A quantidade de acesso é maior, mas como os vídeos têm menos qualidade, a banda é maior para os outros. Cara, 35% da internet, do acesso da internet mundial é pornográfico. Quer dizer, nós estamos controlados por uma sensação, e é absolutamente forte. Interessante que o Brasil está em 4º lugar na posição global, cerca de 40% dos americanos visitam regularmente sites pornográficos, que é 20% da população adulta. No Brasil, é mais ou menos esta proporção, entre 20% mais da nossa população. Nós temos cerca de 200 e poucos bilhões, seria também uns por aí, não estaria muito distante, né? 20 e poucos milhões de pessoas. A idade média, ainda mais, 30% a 40%, da exposição média dessas pessoas nos Estados Unidos, olha só, a idade média, isso é um estudo, tá? Feito pela Only Discovery. A idade média de exposição à pornografia nos Estados Unidos é de 13 anos, começa. 13 ans. Menino faz essas coisas mesmo. Isso é um processo de conhecimento do processo da sexualidade. Então, o problema é que, antigamente, sei lá, antigamente todo mundo, os moleques passaram, não todos, mas boa parte, por questão da revista Playboy e tal, que a gente não tinha internet. Hoje em dia o problema é que isso gerou e gera um processo de vício, que é quase mesmo... E outra coisa, 93% são meninos e 62% meninos. E não consegue controlar, porque primeiro que ninguém consegue controlar, mas é um cérebro novo, ainda sem as devidas educações e preparação de conhecimento, onde as situações neurohormonais estão incrivelmente altas. Então, o controle disso é quase complexo. Reino Unido e Alemanha ocupam 2º e 3º lugares em acesso, né? O Brasil está em 4º. Na França também, cerca de 35% de todo o acesso da internet da França é pornográfico. Isso está crescendo, e isso tem sido uma preocupação, não pela a questão comportamento, tem causado problema nas relações. Isso passa a ter um processo de assédio. O que acontece? É um processo dopaminérgico. A gente já falou disso. Existe um processo de compensação dentro do nosso corpo que passa pelo uma parte do cérebro chamada accumbens, tá? O núcleo accumbens, e ele começa a liberar dopamina. O que acontece? Essa dopamina, ela fica ali, ela entra na fenda sináptica, é uma ligação entre o neurônio e o outro, tá? Ela cai aqui no meio.
Quando acontece isso, causa uma excitação. Só que dura um pouco, ela dura um tempo. Aí o cérebro fala, faz de novo. Só que cada vez que acontece, o processo para acontecer sobe uma determinada proporção para você alcançar a mesma sensação. Isso vai crescendo, isso acontece em tudo, tá? Com droga, com qualquer coisa. Nosso cérebro faz isso. Só que chega uma hora em que o estímulo que está sendo dado, as pessoas às vezes vão gostar de pé. Tem gente que gosta de pé, tem de tudo, tá? Aí você começa a ver um pé, eu vou falar de pé que é mais suave, mas é meio estranho. Aí você vai vendo um pé, aí você já precisa ver os dois pés, um pé específico que tem a ligação, contorno do dedo óstico conectado a uma posição do joanete mais bonitinho. Aí daqui a pouco já não é mais, porque a unha tem que estar de tal jeito, daqui a pouco você já começa, não, porque tem que estar com um salto alto. Isso vai acontecendo, vai crescendo. Já não satisfaz mais só um pé, é pé com joanete angulado em 30%, apontando para a lua, com salto alto de cor preta, a unha feita e pintada daquele jeito. Então isso começa a ser difícil de conseguir sentir sistema de compensação, começa a ser transmitido isso para a namorada ou namorado que está do lado, preciso ver seu pé. A pessoa... Mas o problema não é esse, eu tô falando do pé, tá? O problema é que chega num nível, eu sei que parece engraçado, mas isso é doentio, cara. Chega num nível em que ela não sente mais, ela vê 300 mil pés. O pé que ela tem em casa, ou que ela namora, não é um pé que ela queria um pé que chamasse a atenção dela. Aquilo vai chegando, e tem categorias de pé, de tudo que é de pé para baixo, pé para o lado, pé maior, dedo egípcio, tem todo tipo de pé. Então isso vai causando uma complexidade na mente que você não tira mais facilmente, que só tira com tratamento. É droga, cara. É droga. E vicia. O corpo toda hora pede para você ir ver pé. Vai ver pé hoje, velho. E aí entra o processo espiritual. Eu estou falando de pé, repito, para ficar mais suave. Tem espíritos que desencarnaram com vontade sexual, especificamente existe no astral categorias de espíritos voltados a determinados gostos espirituais especializados naquela vontade. E esses espíritos vão te encontrar, eles vão encontrar você está vibrando a energia que eles querem. E às vezes já foi colocado ali, você entrou, tinha uma determinada conexão, é um processo estranho de entender, mas vai ficando, e aí encosta. A densidade do sistema energético de alguém assediado demora um pouco para ficar em estado de acessibilidade, assim como demora para sair. Chega um determinado momento em que a energia assimila de um jeito, e que, em princípio, você está mais tranquilo, você vai ali ver sei lá, está de boa, não fica visualizando nada, não é uma energia atrativa, não tem, porque aí é a energia pura e nua, ligada somente à questão sexual. De novo, estou falando que estou usando o pé como um exemplo infantil, mas puro. Chega um momento em que o espírito não pega você. Ele não pega, ele tentar, ele não pega você. Mas vai densificando, ele não só começa a alcançar você, como ele começa a lhe acompanhar e lhe incentivar diariamente a fazer aquilo. Chegando ao momento em que você está, eu vou falar disso, controlado, dominado, tanto pelo sistema recompensa do próprio corpo, que o corpo responde às questões da alma, ele equilibra fisicamente as questões pertencentes à vontade consciencial, o corpo tem essa capacidade de sincronizar, ele próprio sozinho também consegue causar um processo de dependência. Existem estudos em ratos que foram feitos em que eles tentavam causar uma dependência específica e rápida e conseguia. Tem coisas que são tão incríveis que você precisa fazer uma vez e já fica dependente. Nunca duvide da capacidade de você ficar preso numa coisa, tá? Não pense que você é diferente. E às vezes eu penso, não, eu não sou igual. Nós somos iguais, tá? E a força que você tem que ter para sair daquilo não é brincadeira. Quem entra nisso, eu não sei nem dizer como que tá, porque esse como é um assunto muito tabu, muito escondido, quem tem isso não fala. Ninguém vai falar. Aí eu fico lá, acesso, eu gosto de pé de cabeça para baixo. Ninguém fala isso.
Porque isso é uma coisa muito específica, mas um cara fala uma besteira, tem um padrão de sexualidade aceitável, que é desarmonizado também. Aliás, isso você vai perceber isso nos grupos, não sei quem já viu aí, quem já tem, mas eu participo de alguns grupos da época infantil nossa, eram pessoas, crianças que cresceram, sei lá, das antigas, eu não abro esse grupo. Velho, as coisas que são compartilhadas ali, assim, é a imagem da personalidade do homem que se achando, no caso especificamente daqueles colegas, que se achando os grandes capacidades, se acham o máximo intelectuais, ou sei lá que é intelectuais, os bichos capazes e tal, mostrando para o outro a capacidade deles. Olha, eu gosto disso aí, tá vendo? Eu tô postando, significa que eu sou super... Olha só quem eu sou. É um negócio desse tipo. Eu não sei nem explicar como é direito. Não abre aquilo. Porque é super impressionante como que a gente está preso nisso. E o problema é aí é que entra o aspecto espiritual. Mas deixa eu falar de uma coisa aqui. Estudos mostram que, só para mostrar aqui, que o tratamento de quem resolve se cuidar. Porque não pensa que as pessoas conseguem, que nem cigarro, que nem outras coisas, tem gente que não sai sozinho de jeito, tem gente que sai, tem gente que não sai. Tem gente que morre fumando se deixar. Não sai. Se não tiver uma ajuda ou a vontade própria dela querer. Cerca de 20 a 30% das pessoas que querem, quer dizer, a cada 10 pessoas, só 2 ou 3 conseguem sair do vício da sexualidade, da pornografia, tá? Com isso, inclui-se isso aqui. Eu vou falar de onde vem a pesquisa, tá? Da Utah University Extension, né? O estado de Utah fez essa pesquisa junto a várias universidades. Ele diz que isso é só físico, está incluído em cada um desses aí a conexão com os aspectos espirituais. Aliás, nós inclusive eu vou falar já, junto aqui, buscando uma imagem que eu ia usar ela, para ter noção de quão profundo é a questão sexual. Seria essa imagem aqui. São legiões. Essa fonte, eu vi ela realmente fora do corpo. Eram fontes gigantescas, assim, mas elas foram plasmadas para me enganar, tá? De seres sexuais saindo de dentro, de tudo, nus. É isso aqui que você está vendo aqui. Não falta espírito voltado à vontade sexual. Não falta. Então, para cada uma pessoa que está com uma vontade sexual desarmonizada, tem espíritos conectados a ela. Não tem como. Então, diz que existe um processo de reabilitação que é feito muito próximo encostado no que foi feito e é feito com os alcoólatras anônimos, que chama que Sex Addiction Anonymous, tá? SAA, que é parecido, tá? Ele diz que existe 12 passos para que você consiga sair do vício. Sair do vício significa sair do assédio. Não necessariamente. Eles conseguem. Mas observe que tem algumas coisas espirituais aqui no meio disso. Vê que interessante. O primeiro é admitir a impotência sobre o vício e que sua vida se tornou incontrolável. Você não controla isso. Você não consegue controlar. É uma coisa tão absurda que tem gente que está no meio do trabalho, vai para o banheiro no trabalho para poder tirar aquela energia. O espírito está colado na pessoa. Ela está no trabalho. O espírito cola nela no trabalho, ela não tem paz, o pensamento não para, a volta à vontade, sistema cumbis vem, vai ter dopamina, cadê, vamos lá, cadê aquilo, junto com assédio no meio, físico, chega no nível que ele vai para o banheiro para poder resolver o problema. Não consegue controlar. E só consegue com pornografia. Leva o celular. Isso não sou eu que estou falando, não. Tá? Pesquisa da Utah. Ele continua aqui, segundo ponto, acreditar em um poder maior que pode restaurar a sanidade. Olha só os passos, se não tem espiritualidade aqui. Isso é usado cientificamente por psicólogos, psiquiatras e médicos para o tratamento, especializados para o tratamento disso. Decidir entregar a vontade e a vida a esse poder. Que poder? Esse poder maior que pode restaurar a sua sanidade. Vê que interessante. Tem um pouco de Deus aqui no meio. No meio,
Esses foram os passos que não são usados só para a questão sexual, mas para os alcoólatras anônimos. Para eles conseguirem sair, eles não tinha como sair. Foram testadas várias coisas. Somente uma coisa inexplicável, que era uma força que ela acreditava que fazia com que ela saísse. E é aí que entra a história. O que é essa força? É a espiritualidade tentando fazer a pessoa sair disso, velho. É a conexão que ela faz com alguma coisa para sair daquilo. Existem aplicativos, tem vários aplicativos para você, com um sistema de recompensa contrário. Cada momento que você consegue, cada dia que você vence, tem um sistema de recompensa que faz com que você sinta uma alta recompensa por estar conseguindo, para poder suprir a recompensa sexual. Eles são super inteligentes, esses programinhas, tá? Para ajudar essas pessoas a perderem. Aqui, decidir entregar à vontade, fazer um inventário moral e profundo, observar o que está acontecendo, escrever o que está acontecendo, entender o que está acontecendo e falar, eu não quero isso. Com isso vem o quinto, admitir os erros a si mesmo e não dar a isto mais poder. Eu tenho controle sobre mim. Eu entendo, eu não quero mais que alguma coisa tenha controle sobre mim, eu quero controlar as minhas vontades. Eu não quero ser controlado. E é tudo isso que eu estou falando, pense que tem uma desgrama do seu lado. E tem. É impossível. Eu não acredito. Cara, é tão bom isso, que é tão sair do corpo, a coisa tão... Você não vai para o mundo espiritual alto, você vai para um umbral. Cada ponto do umbral você vai ver isso. É por isso que não acredita. Vá lá ver, velho. Faz questão que vá. Aí, pelo contrário, com o fiofó piscando, entendendo o que foi que aconteceu. É muito pesado, velho. O sexto é estar pronto para o poder maior que renova, para que esse poder maior remova esses efeitos. Olha que esses defeitos, olha que interessante. Ela coloca a alma dela numa força que é como se fosse assim, eu não sei o que é. Pode ser Deus, pode usar. Mas existe alguma coisa que acontece que é usado, isso aqui é usado cientificamente, e é o que funciona. O sétimo, pedir para remover as imperfeições. Isso é repetido constantemente. Descobriram que o ato da fé, da força, mesmo que não se entenda ainda direito, cria no sistema límbico, que é o sistema das emoções, que é justamente o mesmo sistema, fica ali o núcleo accumbens, fica ali as amígdalas, fica ali o sistema de frustração, que são as abênolas, fica tudo ali. Que esta força da interior, por isso que as religiões são tão fortes, e não por acaso. Por isso que as pessoas realmente mudam com as religiões, quando elas entregam fortemente seu coração. Por isso que o evangélico consegue, e ele consegue mesmo. Mas muitas vezes não é só, é a própria força dele, próximo aos seus próprios mentores, ou uma conexão muito boa, que vai se atribuir, obviamente, a Deus, a Jesus também, que vai estar dentro do contexto, mas você entra numa frequência mais alta, a força é tanta, e isso acontece dentro do sistema límbico. Você tem uma alteração no sistema límbico, as memórias de curta e longa duração começam a alterar, aos poucos, as conexões que eram feitas junto às sensações. É impressionante isso aí, dentro do sistema límbico, tá? Por isso que essa força está aqui. Tem aqui, fazer uma lista de pessoas prejudicadas e estar disposto a fazer reparações, por exemplo. Essa minha ação, olha o sistema empático, prejudica minha esposa, meu marido. Essa ação prejudica meus filhos. Essa ação que eu faço prejudica as minhas amizades, prejudica a minha sanidade enquanto ao mundo. Então você cria uma responsabilidade, além de só com você, mas com o mundo externo, empatia. Eu preciso ser mais responsável. Então você cria uma sensação. Foi os passos que fizeram e fazem as pessoas melhorarem. Só 20% ou 30% conseguem. Tá? E fazer reparações sempre que possível. Continuar a fazer inventários pessoais reconhecendo os erros, um processo de loop. 11º, buscar melhorar a conexão com o poder maior por meio da oração e meditação. Eles botam Deus no meio, eles perceberam que funciona. Você tem religião? Use. Você não tem? Medite, feche os olhos, sinta uma força que tem dentro de você, que nós temos, eles tendem a fazer isso. E o 12º é compartilhar a mensagem com outros que enfrentam o mesmo vício e praticar esses princípios em todas as áreas da vida. Aí vão os grupos. O reforço dos grupos é muito importante. Quando você percebe que não é só você que tem aquilo, que tem alguém que conseguiu, você dá um aviso ao seu sistema emocional, ao sistema de recompensa, que você também consegue. Então, um dia que você consegue, você se espelhando em alguém que tinha a mesma dificuldade que você está conseguindo,
é um reforço cada vez que alguém vai lá e fala. Por isso que tem aquele grupo que a pessoa vai lá na frente, que ela fala, porque isso funciona em nível cerebral, isso modifica a sintonia pessoal, fazendo com que o espírito que está ali perca acesso, só que ele não vai perder tão fácil. Existe uma luta espiritual para sair disso, porque o espírito não vai permitir que você saia, que você é o cliente dele. Ele tira a energia de você. Para ele, às vezes, leva para o grupo. Ele é obrigado a fazer. Porque é o tipo de padrão energético importante para o mundo deles, espiritual. Pior que é o seguinte, eu não vou sair do corpo, está acontecendo com você inconsciente, pai velho. Você acha que você está liberado? Eu já cansei de ver. Cara, uma vez eu acordei. Eu não tenho hipocrisia comigo, não. Não tenho. Eu sou, obviamente, educado nas palavras, diferente de uma certa era atrás, mas eu não tenho hipocrisia. Eu despertei certa vez. É assim que funciona, tá? Num lugar que era o Vale Sexual. Eu estava no meio de uma roda, meio que pelado, sei lá que coisa que era aquilo que eu estava usando. Com espíritos ao meu lado, com os negócios conectados ao meu corpo, e eles tipo com um canudinho. Sabe aquele, eu não sei se sabe cigarro, que sai fumaça, aquele cigarro eletrônico? Aquilo estava conectado, parecia um dispositivo, que eu não sabia o que era aquilo. E eles dançando, ali inconsciente no meio, sem entender o que é, uma sensação sexualizada impressionante. Eu despertei na situação, eu lembro que eu saí e era um lugar que era um formato, uma boate, que era um formato de pirâmide no umbral. Quando eu subi, que eu consegui sair daquilo assim, quando eles não me seguiram porque eu abri a consciência, me posicionei de um jeito muito bravo imediatamente. Eu vi que eram, cara, isso aqui, de cima, só que estava mais alto que isso. Era isso aqui, a quantidade de pessoas, isso aqui. Só que era um pouquinho mais aberto, era maior, não tinha essas portas atrás aqui. E cada lugar tinha assim, 6, 7 espíritos, 5, 6, 7, 8, e um encarnado no meio. Aí era assim, grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali, um grupinho aqui. Eu nunca ouvi ninguém falar disso em nenhum livro, em lugar nenhum. Nenhum lugar. Eu já vi isso várias vezes, em carnavais. Existem locais que eles vão buscar os encarnados voltados às questões sexuais. Pegam ele que está dentro dessa energia, levam para lá. Então você estava conectado? Claro que sim. Lógico. Dentro de um aspecto, cada um tem um processo. Aí o que eu percebi? Que eles estavam fazendo isso para tirar minha lucidez da projeção astral, que era uma das aberturas. A tentativa sempre foi essa. Eu me liguei. Fiz um processo de uma alteração, de modificação, de percepção, entendimento do que estava acontecendo e comecei a mudar o padrão. Qual o problema disso? É que isso, além de eu estar perdendo energia constantemente, eu estou com o meu padrão energético, porque isso também está circulando, cada vez que você está fazendo um sistema de compensação, dopaminérgico, você está liberando cortisol, adrenalina, serotonina, um monte de coisas. Isso está causando saída no sistema hormonal do seu corpo, que demora a participar. E esse sistema hormonal está carregando um padrão energético X que densifica e cria uma crosta energética ao meu lado, física, meio que acessível a esses espíritos. Além de me prejudicar constantemente, esse negócio não sai tão fácil. Então, daqui a 3, 4 dias, começou a perder força. Então, ele vem dentro do processo psicológico, começa a tentar fazer você densificar de novo. Quer dizer, você fazer o seu corpo liberar sensações que vão densificar o sistema áurico, que é assim que funciona. Seu corpo libera um padrão que chega no sistema energético, vem pela mente, pela vontade da consciência, mas chega no corpo, chega no sistema energético e modifica o plano astral. Aí quando você sai assim, isso prejudica suas relações também pessoais. Quem está do lado de uma pessoa que é sexualmente viciada, está sofrendo assédio. Está passando por assédio constante. Você nunca deveria fazer isso, se você puder. Se você puder, uma coisa que nunca deveria ser feita, o quarto que você dorme, se você assiste pornografia, não faça no quarto que você dorme. Não vai adiantar muito porque a energia está em você, mas pelo menos o ambiente não fica ruim. Você vai dormir um pouco melhor. Faz fora. Se você não consegue parar, vai buscar ajuda, mas não faz no ambiente que você dorme. Porque aquilo gera um padrão magnético que eles conseguem criar portais energéticos conectados a essas frequências já astrais, já ali. Então, quando você está dormindo, você mal está no processo, eles puxam você. Cara, olha que coisa. Certa vez eu estava deitado, eu viajei para Salvador. Só que eu fui fazer não sei o que então fui fazer um evento que eu fiquei até num hotel por causa desse evento. Não fiquei, era longe, ia ter um evento que ia fazer uma Maravitapom, o evento era lá na Barra. Eu fiquei lá no hotel ali Ondina. Um hotel mais simples, a Ondina tem hotéis grandes, eu fiquei no hotel mais simples. Aí eu
deitei, senti uma energia muito forte aquele dia, né, no ambiente. Um espírito tinha um portal em cima da cama, velho. Em cima da cama, sexual. Porque todo mundo que aquele lugar era um lugar que era meio que eu quis economizar, me lasquei. Eu vi um espírito pegar, eu tava deitado, velho. Nem tinha que eu dormir direito, sei lá, já tava com catalepsia projetiva, não percebi. Ele me deu uma chave de um pescoço aqui, velho. Me empurrou para debaixo da cama, que eu entrei num buraco assim, que eu fui cair num negócio lá desse melhor do que cair num buraco, deu alguma coisa caindo em mim, né? Mas tudo bem. Aí, cara, que peso aquilo. O ambiente era pesado, era voltado a essas ações. Eu, infelizmente, aquele ambiente aconteceu isso. Então, por que eu falo? Ambientes em que você está sem proteção, onde você está tirando a proteção do quarto. Se alguém dorme com você nesse quarto, ainda é pior. Porque você está fazendo isso com uma pessoa. Então, um dos pontos, inclusive, do cuidado é a questão empática. Se você está mal, beleza, mas não leve outro com você. Isso vai acontecer inevitavelmente se alguém mora com você. E você tem que ter responsabilidade com isso. Ao ter um pouco de pensamento de responsabilidade, não é para se culpar, meu Deus do céu, eu sou horrível, não. Mudar a atitude, assumir responsabilidade séria. A responsabilidade séria é o seguinte: tenho que mudar, tenho que alterar. Sexo é bom, vou fazer assim, dessa forma, só que você está no sistema de compensação, quem está nisso, tão alto que você não vai conseguir sentir prazer. Isso tem acontecido também, tá? As pessoas não estão conseguindo sentir prazer com um processo natural, uma toque, uma coisa, porque elas estão acostumadas com uma alta compensação dopaminérgica. Então não sente prazer, não sente. No livro Libertação, os desequilíbrios no campo da sexualidade são como ímãs a atrair entidades perturbadoras, que se nutrem dessas emanações vibratórias. Os pensamentos constantes em práticas desagradantes e uso irresponsável da energia sexual, isso foi escrito, meu pai, em 1940, tá? Pouco. Torna o indivíduo alvo fácil para os obsessores. Não tinha pornografia, até porque não tinha internet, sabe? Não dessa forma. A gente conhece. Você tentou, fez tudo o que pôde para te ajudar. Tenha certeza que no momento que você caiu num processo de vício, ele já te olha, e chega do lado, tá ali, rapaz, os espíritos não são arrumadinhos. São feios, a aparência dela, porque eles se plasmam como bonitinhos, mas a aparência deles, eu fiz uma outra capa que ia ser do vídeo, eram 3 capas, aquela, uma possível capa, esta que está aqui, e uma outra. São coisas assim, eles são magros, meio que cadavéricos, porque não se alimentam corretamente, eles aparecem assim em cima da gente, desse jeito, e você está dormindo diversas vezes assim, mas diversas, ou você tá pornografia assistindo, rapaz, se você assiste, eu não acredito, beleza, não faz diferença, mas pelo menos tenta sair do corpo, peça ao seu mentor a oportunidade de você ver, peça, porque uma vez que você veja, você vai, é diferente da balela, da conversa, meu Deus, não é uma questão de acreditar ou não, é a questão de você ver, isso está acontecendo. A capa era essa, né? Que eu achei ela mais propícia, porque tem os 2 tipos de espíritos, que tem todo tipo de gosto, mas é um troço que normalmente fica assim. Só que quando você vê, não necessariamente está assim. Tanto que se você olhar nos olhos de um espírito fora do corpo, ele vai virar o rosto para você. Porque vai ficar feio, se você conseguir ver. Não vai ficar bonito. No astral, ela tá carnaval todo dia. Tem zonas que a galera tá dançando. Eu não sei como é que consegue. Mas não parece uma zona de sofrimento. Este é o grande problema de ajudar pessoas e espíritos conectados à sexualidade. É, sem sombra de dúvidas, o pior assédio que tem. Porque quando dói, sei lá, você fica desanimado, é ruim. Fica depressivo, é ruim. Sei lá, o cara encosta em você, você sente uma angústia, é ruim. O cara tem um pensamento negativo em você, é ruim. Mas o sexual, ele não parece ser ruim. Ainda existe uma questão que, no sistema de compensação, que faz da dor prazer, que lasca tudo. E é muito difícil você... Cara, eu já tentei amparar espíritos assim. É horrível. Vê que coisa horrorosa isso. Tinha um cara, era um troço assim, tá? Que tava lá, eu tentei chegar perto. Não era exatamente assim, mas era perto, tá? Era um pouquinho mais bonitinho que esse daqui. Eu estava com o mentor. O mentor quis me mostrar, na verdade. Não era para eu fazer aquilo, mas ele quis me mostrar o que era aquilo. Eu me aproximei, tentei conversar, o espírito tá... Cara, eu não sei explicar, vou tentar falar. Sabe quando uma pessoa está bêbada
e ela está sensualizada, assim, estava se mordendo os lábios, se passando assim. Aí eu tentava, parecia uma coisa, uma cobra que se esguiava assim enquanto fazia isso. Aí eu me aproximei tentando modificar a ideia mental dele. Aí ele pareceu, era ela, tá? Ela pareceu ter mudado a sensação. Então ela baixou um pouquinho assim, não sei o que e tal. Conversa, velho. Eu me aproximei, quando eu botei minha mão mais perto, o mentor de cara me olhando para ter experiência nisso. Quando eu botei perto, ela lambeu meus 2 dedos, botou o dedo na boca. E você sabe o ato que ela fez. Cara, eu perdi totalmente a pose de controle da situação. Eu perdi o pose e voltei para o corpo imediatamente, porque não tinha mais como fazer ação. Olha a dificuldade de amparar um espírito desse. Você chega perto, você faz uma ajuda, ele fala o que você está falando de forma sexualizada, velho. Pare com essa conversa aqui, vem cá logo te dar um beijo. É muito difícil você conseguir ajudar. Até onde é saudável o sexo, até onde nós devemos... Que estou dizendo que eu não posso fazer, não, você pode, claro. Quando você sente, é muito importante isso. Se você não sente amor, o que seria amor? Você encosta numa pessoa, num ser, ou você quer deixar um pouco de você ali. Verdadeiramente, você gosta daquela pessoa, daquele ser. Começou uma relação em que o seu coração bate diferente para aquele ser. Aquilo emana do seu sistema energético. Lembra que eu falei você, do que você está sentindo? Emana sensações diferentes. Cara, é muito diferente a sensação puramente sexual física do que uma sensação sexual com sentimento. Você libera a ocitocina, sensações incríveis que estão dentro de você. Aquilo é tão diferente que não é atrativo, não é para eles aquilo. O cara quer corote, quer cachaça 51 pura. Aquilo ali, para é vinho, sutil, tomado da melhor forma possível, às vezes sem álcool. É puro, é gostoso, saboreia, aquilo relaxa, aquilo faz bem, aquilo libera a aura, aquilo faz um processo até protetivo, o contrário, porque ele libera sensações que não tem como chegar perto. Não consegue. Então, assim, o que eu faço? Bom, você assume a consequência do que você está fazendo. Os ambientes são assim. E os ambientes, Saulo, que nós andamos? Eu vou num lugar dançar e todo mundo está meio sexual. Bom, cada lugar que você vai, você assume a consequência do lugar. É assim que é. Até mesmo quando você não tem o que fazer, você trabalha naquele lugar. Pô, o vídeo que eu coloquei, tem um vídeo meio do Bom Balanço aí, depois eu tocando lá, hoje eu estava assistindo o vídeo, eu fiquei espantado com o vídeo. Fiquei espantado. Porque eu tocava, meu Deus, eu tocava nesses ambientes, velho. Tocava nesses lugares aqui, vou mostrar para você. Da mesma coisa aí, se você vai a uma boate, você tem que assumir a consequência. Você vai no motel, eu sempre digo também, é um lugar como todos os outros, em que tem guardiões espirituais negativos na frente que vendem os casais que entram. Como é, Saulo? Como você sabe? Vi mais de uma vez. E uma vez foi muito forte. Lembro de detalhes do que eu vi. Isso eu vi. E o espírito percebeu, eu estava voando numa certa altura, parei numa altura certa de um determinado poste, que eu fico abaixo dos fios, para não me olhar nos fios, quem sai do corpo sabe do que eu estou falando. Eu olhei para o outro lado da rua, estava na Dorival Caymmi, Itapuã, voando, num umbral. Do outro lado da Dorival Caymmi tinha hoje uma igreja. Tinha um motel chamado Motel Charme. Talvez se você for no Google Maps aí, voltar no tempo, aí uns 10, 15 anos, ainda apareça esse motel lá. Tinha um Motel Charme. Eu parei, tinham 2 caras enormes, cara, tinha uns 3 metros cada um, velho, enormes. E na hora que eu olhei pro cara, isso é natural do astral, veio tudo na minha mente. Tudo, cada detalhe, parece que o mentor desenhou alguma coisa, eu li, e o espírito percebeu que eu li. E ele imediatamente olhou para o outro, e um olhou para o outro, atacamos ou não atacamos, só que eu estava numa posição de projetor astral, voando com uma determinada facilidade, eu acho que eles tiveram um certo medo também de sair da posição deles. Não foram, nem me atacaram, nem sair da frente, mas eles perceberam que eu vi tudo. O que acontece? As pessoas entram e são vendidas. Olha, entrou um casal tal, e os mentores, não tem mentor. Não existe mentor nessa hora. Se você vai para um ambiente que não tem proteção controlada pelas questões energéticas de muitas pessoas que vão, onde tem uma rotatividade energética, você tem que assumir a consequência de quando você foi. É simples. Assim como você assume a consequência da família que encarnou, do país que encarnou, da aparência genética das pessoas da sua família, tem coisas que você vai assumir a consequência só por estar lá, independente de você ter negatividade, positividade, karma ou não. Consequência. Então, Saulo, o que eu faço? Agora saiba que você vai ser assediado. E eles cobram mais caro, é um preço de permuta, é diferente que a gente entende, é um escambo, tá? Por aqueles casais especiais. Entendeu? São mais caros.
eles são como se fosse um tipo de caviar. Está entrando um casal aí super não sei o que e tal. Ou quando o processo é um pouco mais além, tem algumas coisas. Então, isso está acontecendo o tempo todo. Tempo todo. Esses ambientes daí. Agora, o que faz? Vá lá. Só suma consequência. Tanto que após uma determinada, normalmente, após uma determinada fase da vida, a pessoa meio que percebe que aqueles ambientes dela inicialmente imatura andava, não eram exatamente os melhores. Ela para de andar porque começa a aumentar a sua percepção, sensibilidade e outras coisas, então ela dá uma recuada. Mas isso acontece o tempo todo.